Bom dia a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou a Laila, sou facilitadora aqui da Laborama, uma empresa que trabalha com gestão de cultura organizacional e que acredita que um CNPJ nada mais é do que um conjunto de CPFs que faz aí a organização acontecer, né? E a gente está fazendo esse projeto que se chama Despertar Laborama. Estamos na primeira temporada do Despertar. Já passou muita gente incrível por aqui, com conteúdos que fazem muito sentido para nós, dentro da linha que a gente trabalha. Então a gente já falou de espiritualidade nas organizações, de inovação e confiança, de processos de diálogos e de mais um monte de coisas aí que fazem sentido para nós, que estão salvas aqui no nosso IGTV e também nos nossos canais de streaming, no Spotify, no Apple Podcasts e também no YouTube. E a convidada de hoje é uma convidada super especial, uma mulher que eu admiro muito, né? Eu digo, a Leti, ela é um doce de pessoa e uma mulher com muita força, com muita sabedoria. E eu chamei ela para a gente falar um pouco de algo que eu acredito que está muito vivo para todos nós, que são os processos de mudança. A gente está vivendo aí um período de mudanças aceleradas, né? E será que a gente está conseguindo já se estabilizar nesses processos de mudança? Onde será que a gente está dentro desse processo, né? Numa zona de caos ainda? Ou será que a gente já conseguiu navegar pela transição da mudança num processo aí, numa zona mais de conforto, mais confortável para lidar com tudo isso? Então, vou colocar a Leti aqui para ela se apresentar. E aí, seja bem-vinda, querida. Tudo ótimo e contigo? Tô super bem aí com esse dia, essa semana ensolarada, começando a primavera, conversando sobre mudança contigo, tudo ótimo, né? Tudo lindo. Coisa boa, coisa boa. Uma alegria te ter aqui, te agradeço mais uma vez por ter dito teu sim, né, para esse convite, pra gente falar de algo que eu acredito aí que tu é mestra nisso, né? E num processo que tu faz de muito cuidado, de saúde emocional, bem-estar nas organizações. Então vai ser uma delícia conversar contigo sobre isso hoje de manhã. E pra gente começar a aquecer o nosso papo, então eu vou pedir que tu te apresente rapidamente e que tu diga pra nós quem é a Leti no café da manhã e que ingrediente não pode faltar numa boa conversa. Tá, então tá bem. Buenas, então, trabalho aí com desenvolvimento de pessoas já há uns 15 anos, né? Sou psicóloga de formação. Gosto muito de trabalhar nessa área de trabalho, enfim, de desenvolvimento organizacional. Sou mãe do Antônio, né? Tem 7 anos, meu filho, né? Eu fiz uma combinação para hoje estar aqui tranquilo aqui no bate-papo contigo, né? Mas, enfim. E quem que sou eu no café da manhã? Eu sou aquela pessoa que eu gosto de dormir, né? O meu filho até brinca comigo, ele diz, mãe, eu e tu, como a gente gosta de dormir? Então a gente gosta de dormir mesmo, assim, aquela dormir com prazer, assim, dormir inteiro. Mas eu gosto de acordar também, então eu sou aquela pessoa que no café da manhã levanta, abre todas as janelas, cortinas, assim, então gosto de olhar tem uma árvore assim perto de onde eu tomo café que tem passarinho, então eu curto ficar em contato com isso. Se tem sol, melhor ainda, né? E eu acho que isso tem a ver com o meu jeito de despertar e despertar os outros. Eu sou a pessoa que abre a janela, que vai dando boas-vindas ao dia, assim, né? No café da manhã. E daí a comida faz parte ali, mas por aí. Que legal, que legal. E que ingrediente não pode faltar numa boa conversa? Pois então, tu sabe que eu e tu, a gente faz boas conversas, né? Na minha opinião, assim, quando a gente conversa, depois eu me lembro, assim, né? Então é gostoso. Eu acho que tem essa coisa do sorriso, da disponibilidade, e da espontaneidade. Eu acho que a espontaneidade é importante, assim, a gente ser quem é na conversa, no bate-papo. Às vezes não precisa da resposta mais inteligente, mas tá ali e tá inteiro de verdade, assim, né, na conversa que tá fazendo. Então, a espontaneidade é um ingrediente, pra mim, que fecha bem.
Que bacana, e que bacana te ouvir, porque eu acho que tu traz aí ingredientes, né, do teu café da manhã e da conversa que tem tudo a ver com o nosso papo, né, que é, acho que, uma capacidade de contemplar o que está ao nosso entorno, e a mudança faz parte disso, de contemplar, de olhar para a jornada, de entender o processo, né, entender quais são os chamados, quais são as janelas e portas que estão se abrindo e quais que estão se fechando, para a gente poder fazer aí uma jornada diferente. E também eu acho que a espontaneidade e poder estar presente, ser quem se é dentro de um processo de mudança também faz toda a diferença. E aí eu já vou pegar esse gancho, que eu acho que também diz muito sobre ti, que quando tu te apresentas, tu diz que tu é uma entusiasta, até anotei aqui, uma entusiasta em aprender e facilitar mudanças genuínas. E aí eu queria te ouvir um pouquinho pra gente começar a aquecer esse papo. O que pra ti é uma mudança genuína? Tá bem. Isso tem um pouco a ver, acho que com o meu propósito de vida, assim, né? O meu propósito dentro da minha consultoria, da Cocriar, que é movimentar positivamente a evolução das pessoas e organizações. Então, esse é o propósito. Mas dentro desse propósito tem os meus valores, né? Aquilo que eu acredito que é muito importante, que faz parte da minha vida, assim, do meu estilo, do meu jeito. Então, quando falo do genuíno, eu fiquei pensando depois, mas, né, de onde é que veio esse negócio aí? Mas tem a ver com integridade. Então, integridade é um valor para mim. Se pensar nos principais valores, integridade é um dos 2 principais valores, né, de trabalho e de vida. E isso tem a ver com a questão do genuíno, da essência, né, com aquilo que é único, assim, de cada um. Então, mudança genuína é respeitar, facilitar mudanças genuínas tem a ver com respeitar, acolher, considerar aquilo que é único de cada um, que é meu e é do outro, né? Uhum. E isso tem tudo a ver com integridade. Quando eu falo de trabalho, assim, de mudança, eu digo que eu vou com tudo que eu tenho, né, pro trabalho com o cliente, com tudo que eu sou, né, e coloco isso à disposição, isso tá disponível para ajudar de forma verdadeira aquele processo acontecer. É um encontro, né, então não sei se deu por aí. Uhum. Deu, acho que sim. A gente fala muito, né, Leti? De novo, conecta com o que tu trouxe ali no início, né? Como fazer uma mudança que seja espontânea, né? Que contemple essa jornada. Eu acho que contemple os indivíduos dentro de um processo. E quando a gente fala de organização, né, a gente vai colocando alguns ingredientes, né, aí que como que a gente olha para indivíduos, como que a gente olha para organização e como que a gente olha para grupos dentro de processo de mudança, né. Mas eu vou segurar, essa é uma pergunta que eu quero te fazer, mas eu vou segurar ela um pouquinho, assim, porque eu acho que também a gente vem e a gente conversa muito sobre isso, né. A gente vem falando sobre as mudanças nos nossos tempos e muita coisa tá mudando, inclusive a forma como a gente olha para o processo da mudança, assim. Então, queria que tu nos falasse um pouquinho sobre isso. Até eu li um texto que tu escreveu, né, um texto incrível, assim, sobre o processo de mudança, sobre o lidar com a incerteza. Então, tu percebe essa mudança na gestão de processos dentro das organizações, né, nessa transitoriedade. Então, me conta um pouquinho disso, da tua experiência, como que é? O que tu percebe que mudou? Que mudou, tu tá trazendo em relação à pandemia, assim, ou num contexto mais geral, assim? Num contexto mais geral, assim, a forma de fazer a gestão do processo da mudança dentro das organizações. Tá. Que eu acho que tem tudo a ver também com esse momento, né? Eu me lembro aos 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar dentro das organizações, enfim, e era uma época que a gestão por competências no modelo mais tradicional, ela estava bem forte, e tinham expressões que diziam assim, o comportamento passado prediz o comportamento futuro, muitos métodos de mudança passo a passo lineares, assim, mas hoje eu prevejo o futuro daqui a 15 anos, né? Isso, há alguns anos atrás, era mais ou menos isso, assim. Uhum. Então, eu lembro que tinha uma grande empresa que estava fazendo planejamento pensando 100 anos, eu achava muito interessante.
Mas ok, e eu achava que tinha, né, essa rigidez, essa forma, assim, de trabalhar, e por algum tempo trabalhei com BSC, eu sou psicóloga, tu vê, trabalhei com BSC, com os mapas estratégicos, fazendo várias coisas com trabalho de liderança, e eu fui vendo, assim, fui percebendo ao longo dessa caminhada que quando a gente sabe o resultado, já não é mudança, né? A mudança tem a ver com aquilo que vai emergindo ao longo do processo. E por isso que essa construção ela é única tanto para o indivíduo, para as pessoas, quanto dentro da organização. A organização cada uma é única, assim, então tem histórias, tem coisas que são similares, assim como o ser humano tem momentos de vida parecidos, né, enfim, mas é único, então é acompanhar esse processo na medida que ele vai emergindo, conhecendo a história da organização, enfim, e eu acho que isso mudou, assim, eu vejo que as empresas, elas estão trabalhando agora os movimentos ágeis, né, então tem essa questão de lidar com o novo a cada momento e fatiando, né, os processos de mudança, então as metodologias que vão acolhendo a experimentação na hora, né, então a gente experimenta, vê como é que funciona, aprendeu, segue aquilo que aprendeu e funcionou, segue fazendo, que precisa mudar, vamos ajustar. E sem muita certeza do que vai acontecer, porque a mudança é incerteza. Uhum. E isso é uma coisa que é difícil para o ser humano, né? Lidar com o estranho, tá no incerto, tá vulnerável, tá disponível, tá aberto. Isso às vezes é difícil de lidar, faz parte a gente querer o conforto, querer ficar no lugar mais conhecido, né? Isso também é saudável, de certa forma, né? A gente ficar no lugar conhecido. Agora a gente tá muito no lugar conhecido. Tô na minha casa, tô no ambiente seguro, né? Agora na pandemia a gente tá buscando lugares conhecidos também, né? Dentro desse processo. O Adriano colocou aqui, acho que tu falou duas coisas bem importantes, assim, dentro do processo, né? Primeiro que a questão de que mudança, se a gente fala em mudança é a não resposta, né? Acho que eu nunca tinha pensado sobre isso né, nessa clareza que tu trouxe. Eu acho que hoje a gente fala tanto em sair do lugar da resposta, né, e fazer mais perguntas. Então talvez uma gestão aí de processos de mudança passe também por saber fazer boas perguntas, né, por perguntar mais a respeito do futuro, por ter uma postura mais de curiosidade, né, para deixar, como o Adriano disse aqui, que tu repetiu o que tu falou, que mudança é o que emerge, né? E aí, assim, quais são as provocações, né? O que tu percebe dentro das organizações, assim, que desperta as lideranças, né? Para abrir espaço para esse novo e emergir, assim, né? Como que tu olha para isso? Boa, essa é uma pergunta bem boa. Não sei se eu tenho essa resposta, mas a gente pode ir construindo, assim. O que eu acho que desperta, né? Eu vejo dentro dos processos de desenvolvimento, eu já trabalhei muito dentro de organizações como parte da equipe de desenvolvimento humano. Na minha experiência, eu achava, assim, até um certo tempo, que se eu trabalhasse todas as lideranças de base, a empresa ia mudar, mesmo que o diretor, a presidência, alguém não quisesse, né, a liderança sênior. E eu fui me dando conta ao longo do tempo, suando, né, porque fazer trabalho com grupos bem grandes, assim, muitos grupos é suado. Eu fui me dando conta que o processo ele tem uma reciprocidade, né? Então tem a questão dos níveis dentro da organização. E na minha experiência, que funciona bem como estímulo para mudança é quem tem autoridade dentro da organização ajudar o processo a acontecer, estimular, abrir espaço. Então quando eu vejo líderes respeitados dentro da organização, ou mesmo quem tem autoridade dentro da estrutura organizacional, validar, reconhecer a necessidade, trazer isso como importante, isso é um baita estímulo. Às vezes o meu trabalho tem a ver com
ajudar né, a empresa, a organização e as pessoas, a liderança dentro dela, a encontrar esses recursos, né? Como validar, como construir esses contratos de mudança dentro do contexto organizacional. E aí o processo vai indo, porque como é incerto, às vezes ninguém sabe o que vai acontecer, eu não sei, ninguém sabe, então precisa ter um contrato validar a necessidade de transformação, de olhar isso como real necessidade dentro da organização. Mas a minha experiência, se isso não é validado, não é autorizado, não é dito, expresso por quem tem autoridade, o processo às vezes não é tão potente, ele demora muito mais, até acontece. Acho que isso ontem a gente ainda estava comentando num outro espaço, assim, acho que é legal olhar para essa questão da autoridade, de uma liderança, de um lugar de uma liderança inspiradora, de uma liderança que respeita, né, porque às vezes também as organizações querem fazer a mudança, a liderança tem essa autoridade, mas lidera pelo medo, né, e aí como é que funciona esse lugar de olhar para um processo de mudança, impondo a mudança, né, ou gerando medo nas pessoas que estão abaixo, né? Então, como que tu enxerga isso, assim? Como que tu olha para isso? Sei é bom. Vou até pegar o café aí. Toma um golinho para dar. Vamos lá. O que acontece, né? Se a gente for considerar a mudança como um processo que tem a ver com o presente, que tem a ver com a incerteza, e essa construção, quando eu falo autoridade, é que tem capacidade de ser autor, de autorar, né, dentro da organização. Isso é diferente desse movimento de comando e controle. Então, quem que consegue trazer, né, essa autoria, esse processo de construção, né, validar isso, assinar isso de uma forma positiva? E pensando nisso, comando e controle é o líder que tem esse perfil, ele não consegue construir mudanças sustentáveis e daí cada um no seu processo de desenvolvimento, mas é porque é um líder que sabe a resposta. Normalmente esse perfil são pessoas que têm certezas e trazem isso, né? Então é assim, é desse jeito, a gente vai por aqui. Quando o líder faz isso, né, o gerente, o gestor, enfim, tá nesse processo, ele tá dando certeza. Quando a gente tem certeza, não é mudança. É uma coisa que já é um padrão que tá se repetindo naquele presente. Mas é um padrão. Então a mudança, ela passa por essa incerteza. Trabalhando com líderes são as pessoas que dizem assim, a gente não sabe direito o que vai acontecer, mas a gente está construindo juntos e a gente vai aprendendo. Conforme a gente for aprendendo, a gente vai mudando dentro aqui do processo da equipe, da organização, e a gente vai vendo o que funciona bem para a nossa cultura, para o nosso sistema, para o nosso jeito de trabalhar. Então mudança é presente, e se a gente tem certeza, é passado. Então, presente e futuro, né? Então, eu vejo que líderes que comando e controle, eles estão no passado, eles sabem as coisas. E quando a gente tem certeza, a gente não muda, a gente reproduz aquilo que a gente sabe. Isso também é super interessante, né? Eu acho que às vezes a tendência, e eu acho que isso tem muito a ver com a nossa própria construção social, né? Tem a ver com a nossa educação. Tu falou lá no início sobre os processos de mudança, quando eu perguntei do que mudou, né? Um processo de mudança mais mecânico, mais rígido. Isso tem a ver com a nossa educação, com a forma como a gente foi educados para olhar para a resposta, né? Para ter resposta para tudo. E a gente fala muito aqui desse processo também mais orgânico, né? Então, às vezes, a tendência é quase como dar um jeitinho, e tu tá falando, eu me conectei com isso, como é que eu pego a mesma coisa que eu faço e embalo com uma nova roupagem, né? Troco a cor, eu troco um pouco o jeito de fazer, mas eu só mudo a embalagem, mas sigo fazendo as coisas do mesmo jeito, né? Então, acho que quando tu traz isso, me desperta essa reflexão, assim, de quantas vezes a gente vê processos de mudança, né, sendo desenhados, mas na verdade só mudando um pouco da embalagem, porque a mudança em si, ela acaba não acontecendo porque a gente repete padrões, e isso é muito natural do ser humano diante da forma como nós somos educados ao longo da vida, né?
Bem bacana sair da roupagem, né? E eu vejo que tem processos que demoram um tempo, assim, a gente não tem como saber, assim, imediatamente, né? Se aquilo foi uma mudança ou foi reprodução de padrão. E pensando nisso, no que tu trouxe, olhar a história se é uma pessoa que está passando processo de mudança, trabalhando com o líder, considerar como é a história dele de mudança, isso é uma informação útil para considerar o processo daqui para frente, né, também. E eu acho que a organização também. Então, organizações que às vezes implantam muitos modelos, tem muito processo, muita coisa. Isso também diz um pouco dessa coisa será que é uma embalagenzinha, né, bonitinha, ou será que o conteúdo, isso está verdadeiro, né, genuíno? E acho que são boas reflexões, né? Mudança é um tema grande, né? Um tema... eu noto como um dos grandes temas aí que o ser humano tem ao longo da vida. Tem a ver com tomar decisões, com estar com outras pessoas, com lidar com o tempo, né? Lidar com todas essas questões aí. Então é bem bom, bem importante. Bacana. E Leti, deixa a gente estar falando, né, desse lugar do desenvolvimento e da gestão da mudança. E quando a gente fez aqui o nosso papo pré-live, tu me trouxe um lugar, assim, que eu achei muito bacana, que tu falou sobre as fases, né, os estágios ou as fases de um processo de mudança, assim. Então, queria que tu trouxesse um pouquinho para nós que fases são essas, quais são esses estágios e como o ser humano e as organizações operam em cada uma delas. Legal. Tem vários modelos assim que trabalham, exploram, né, esse tema mudanças, né? Acho que é pelo nível de complexidade que ele tem. Eu gosto de vários, mas esse que eu vou falar um pouquinho que a gente conversou é o modelo do Renato Morandi, da Meg Deboni, e ele fala da mudança. Eu acho tô usando ele muito agora nesse período agora da pandemia, porque ele traz isso relacionado à incerteza e à ansiedade, né? Então, se a gente for pensar que na vida a gente tem situações que nos trazem ansiedade e incerteza, podem ser num nível gigante, né? Dependendo do que está acontecendo agora na pandemia, é grande, né? Principalmente no começo. Agora a gente já está mais... Tá mais confortável, né, com esse processo, mas pensando nesses dois pontos, né, incerteza e ansiedade, dentro desse modelo de mudança tem 4 zonas diferentes. Então, uma primeira zona, assim, eu considerando a primeira zona, é que a gente não tem ansiedade zero na vida e incerteza zero, né? Se a gente dissesse, tudo é certo e não tem, né, ansiedade nenhuma, isso não existe. É um processo de negação da realidade. Isso a gente chama dentro do processo de mudança, ou das fases da mudança, de acomodação não consciente. Então, tem a ver com negar a realidade, negar a necessidade de adaptação ou necessidade de fazer coisas diferentes. Depois disso, tem a fase que é uma fase bem boa pra gente estar agora na pandemia, mas ela não tá tão fácil de chegar ali, mas é uma fase boa, que é a zona de acomodação consciente, e é uma zona de conforto, é onde o nível de ansiedade ele está mais baixo e o nível de incerteza também. Essa zona a gente consegue olhar para o futuro e saber o que a gente vai ter de prioridade, o que a gente vai precisar fazer de mudanças, né, mas não necessariamente imediato. Então, às vezes, né, conversando com liderança, é a liderança saber que está com um funcionário que está com uma dificuldade, vai precisar fazer uma conversa, mas aquilo não é urgente, dá para esperar voltar de férias, né? Então, uma zona que tu sabe que tu vai precisar fazer um movimento, mas que tu não é algo assim que caiu a pandemia, a bandeira vermelha, vamos fazer alguma coisa. Então, não é essa agitação. A zona de presença, que é a próxima, assim, nessa escala, tem um nível de conforto suficiente, mas já tem um desconforto maior. Então, é aquela coisa de que, né, vou precisar fazer uma coisa logo, né? Então, é a zona de aprendizagem, é uma zona que tem a ver com o desenvolvimento de novas capacidades, tem um nível de estresse significativo, mas é possível fazer movimentos. E depois disso tem
que eu acho que é onde eu não sei, né, eu certamente fui para essa zona várias vezes aí na pandemia, em vários momentos, que é a zona do caos, né, então pensando nessa exponencialidade, assim, talvez o desconforto, ansiedade, incerteza, quando a incerteza é muito grande, quando aumenta a ansiedade, a gente vai para a zona do caos. Mas a zona do caos tem alguns modelos que falam, Laila, não sei se tu já viu, que depois da zona do caos vem a zona de aprendizagem. Não é, tá, gente? Depois da zona do caos é buraco negro. Nesse modelo que eu tô trazendo aqui da Meg e do Renato. Então só vai, né? Então é uma zona não consciente também. Então, onde a gente está consciente são nessas duas zonas. É a zona de conforto, que é a acomodação, e a zona de presença. A zona do caos depois só vai, né? O exponencial aí, a incerteza, a ansiedade, o desconforto. Então, eu vejo muito agora as pessoas com muita necessidade de voltar, de sair desse lugar assim de tanto desconforto e voltar além da aprendizagem, mas às vezes também ter momentos de maior conforto, de aproveitar, desfrutar coisas boas que a gente também está passando agora nesse período da quarentena. A gente já fez muitas descobertas, né? Acelerou demais, né, o processo. Então, como que a gente aproveita agora no Despertar Laborama, curte as coisas boas que tem, né, nesse período aí também. Legal tu falar isso sobre a zona do caos e eu acho que por isso é tão importante a gente abrir conversas e conversas com pessoas que têm referências diferentes, porque às vezes no modelo, por exemplo, no modelo divergente-convergente, que a gente usa bastante, a zona do caos, né, onde se diz que emerge a mudança, que emerge a criatividade, que é onde as pessoas se desconfortam para passar por um processo de aprendizagem, né, e aí descobrir coisas novas. Então, que eu acho legal tu trazer esse olhar, e a gente falou um pouco sobre isso também, né, sobre essa mudança acelerada, colocar as pessoas numa zona de caos e de desconforto tão grande, que tem muita gente que não tá conseguindo sair disso e que tá adoecendo dentro desse processo, né? E aí eu ainda mexi contigo, que eu queria fazer uma live que o título fosse assim, por que você deve ficar na sua zona de conforto, né? E aí até jogando essa pergunta para ti, assim, por que a gente deveria ficar mais na nossa zona de conforto? Dentro desse modelo que tu traz, assim, o que a gente tem a aprender com os nossos lugares seguros, assim? O que isso pode potencializar as mudanças que a gente precisa fazer? Boa pergunta essa aí, gostei. A gente já tinha falado sobre isso, mas ela é muito boa, assim. Tem uma frase até que a Meg fala bastante, que trabalha com o Renato, que eu gosto, que é desfrute o alcançado. Então, ficar na zona de conforto, depois que tu fez todo o processo de mudança, né, nessa zona de aprendizagem, nessa zona de presença, e aqui mudança diferente, eu acho que são modelos diferentes, mas eu gostei desse modelo que tu trouxe, esse modelo convergente e divergente, mas aqui o caos é não consciente, então as pessoas estão no piloto automático nesse modelo, e a zona de aprendizagem é onde tem consciência para a mudança acontecer. Tá, mas voltando para a zona de conforto. Por que ficar na zona de conforto? Desfrutar o alcançado. Isso tem a ver com criar memórias afetivas sobre as realizações que a gente tem na vida, né? E brasileiro é um negócio louco. A gente tem pesquisas que falam que a gente é muito grato por situações difíceis que aconteceram na nossa vida. Então eu tô imaginando daqui a uns 2 anos a gente vai estar agradecendo 2020, que foi um período que... Legal. Mas como que a gente agradece no sentido de... Como é que a gente desfruta as realizações mesmo? Como que a gente faz construções positivas a partir do que a gente realiza, né? Isso tem a ver com desfrutar do processo de mudança, assim, aproveitar aquilo que tem, né? Se considerar suficiente e a gente tá numa cultura que todo mundo tá dizendo que tu tem que ler mais e estudar mais, e a gente é assim, eu sou assim, pelo menos busco mais referência e tal, enfim, mas como que tu desfruta também daquilo que tu já tem, aproveita, né, curte o momento presente com aquilo que tu já tem, e se considera suficiente. Então eu vejo que tem a ver com essa questão aí da zona de conforto, né? Desfrutar aquilo que a gente já conquistou. Isso gera recursos, porque a gente olha para o futuro
a gente consegue pensar, eu tenho isso agora, eu tenho essas capacidades, e torna o nível de ansiedade menor. Então a gente vai para a zona de presença ao invés de ir para a zona do caos, porque tem recursos construídos, né? Sabe que quando eu penso nisso, assim, e quando eu senti essa provocação de falar um pouco nisso, porque vendo o cenário da mudança tão caótico ainda em alguns ambientes, né? Eu acho que quando eu falo em zona de conforto, para mim me remete muito também a um lugar que é importante para fazer a gestão da mudança dentro do meu ponto de vista, que é quais são as nossas zonas de segurança, né? Com quem a gente pode contar, né? E no que a gente confia, o que a gente tem dentro da gente também que nos torna seguros e fora da gente, né? Quem são as pessoas, né? Ou os lugares, os ambientes que nos deixam seguros e nos acolhem dentro de um processo que muitas vezes é difícil de ser feito. Porque acho que tu falou um pouco de mudança genuína e acho que do nível de mudança que a gente tá falando, já não tá falando só de mudar processos ou de mudar recursos, né? De estabelecer, trocam algo de lugar, cria um fluxo novo dentro de um processo de trabalho. A gente tá falando de mudança de comportamento, de mudança de mindset, e nem sempre isso é fácil, né? Porque mexe com a estrutura das pessoas. Então, como que a gente, como que essa zona de segurança nos apoia dentro desse processo? A importância de ter uma rede de apoio, mas agora até a Estela falou, né? Mais do que zona de conforto é zona de segurança. Então, como que a gente olha para isso como força e potência para poder fazer as mudanças necessárias, né? Dentro da organização ou na nossa individualidade como um todo? É bem legal tu trazer essa referência. Fiquei pensando aqui em várias coisas, mas me veio muito essa questão da construção da segurança psicológica, né? Em que espaços que a gente consegue construir e de que forma se consegue construir segurança psicológica. Dentro tu deve conhecer, tem as pesquisas ali da Google, enfim, dos processos que eles fizeram do projeto Aristóteles em relação a trabalhar com mudança, adaptação, inovação, e pensando isso no cenário assim, de liderança e organizacional, as empresas que têm capacidade de fazer isso, mas gerando bem-estar para as pessoas, que tem a ver com essa zona de segurança, essa zona de... eu acho que é de bem-estar mesmo também, né? De bem-estar, assim, dentro da vida, né? Tá confortável o suficiente. Eles perceberam que as equipes, que os times que têm mais essa capacidade de acolhimento, onde as pessoas podem ser quem elas realmente são, sem gerenciar muito as impressões, que é aquela coisa, eu não preciso estar 100% bem aqui, eu posso não estar bem e eu vou ser acolhido se eu não estiver bem, como um ponto super importante para seguir assim, né, no processo. Então eu venho trabalhando bastante isso com as lideranças, mas isso é muito cultural. A gente aprendeu que a gente tem que ser meio casca grossa. Eu falo dentro das organizações, né, tu tem que suportar tudo, né, desconforto, que desconforto, vai lá, toca a ficha, faz mais horas, faz mais isso. E agora acho que a gente está abrindo esse espaço para essa conversa de autocuidado, de cuidar do outro, de criar rede de apoio social dentro das empresas, né? Eu super concordo, acho super bonito, super válido, e eu acho que é um recurso que a gente já sabe que funciona, né? Tem muita pesquisa científica que fala que segurança psicológica é um ponto essencial dentro dos processos de mudança. Então, sim, acho que é bem bacana. Leti, dentro disso, assim, que tu tá falando, acho que pra trazer um pouco mais também, assim, de reflexão, que pra mim esse papo me gera muita reflexão, me faz pensar muito a respeito de diversos pontos de vista, né? Na tua opinião, assim, dentro do que tu observa, tem limite para adaptação ou para flexibilidade?
Fala um pouquinho mais sobre isso, que daí eu já te digo o que eu acho. Eu acho que tem um ponto, assim, a gente vem falando, né? Darwin já dizia, né? Não é o mais inteligente ou o mais forte que sobrevive, é o que melhor se adapta aos processos de mudança, né? Legal. E eu vejo dentro do ambiente organizacional, né? A gente tem falado muito sobre adaptabilidade como uma das principais habilidades, e sem dúvida né? Como uma das principais capacidades que a gente tem para sobreviver a tudo isso. E a minha pergunta é muito em como, até vou acrescentar uma pergunta, né, que é se tem limite e como fazer esse processo de mudança e se adaptar aos novos contextos sem se desconectar da nossa essência, porque eu acho que às vezes as pessoas entram nesse lugar de caos e acabam se desconectando até da sua própria identidade. Então, quem sou eu dentro desse processo, né? Mais nessa linha, sim. Assim, a pergunta. Sim. Olha, me veio várias coisas com essas tuas considerações, tá? Primeiro, pegando vou separar ela em 3, tá? Lembrei da natureza, né? Eu adoro as sequoias, que elas têm, não sei se tu conhece, que é aquela árvore gigante que tem nos Estados Unidos, e diz que o segredo delas serem tão grandes é que elas têm uma relação de reciprocidade, de mutualidade, onde as raízes se conectam e uma ajuda a nutrir a outra. Então elas se encostam assim e elas crescem e elas vivem mais do que as outras árvores. Então, pensando nessa questão da importância da reciprocidade em relação à adaptação, a crescimento, né? Então, quando isso existe, né, talvez o processo seja mais sólido, né, e duradouro, sustentável. Então, me lembrei das sequoias. Gosto muito. Um outro ponto, assim, pensando nessa questão de limite para flexibilidade, para adaptação, eu me lembrei muito das evoluções agora da neurociência, né? Se a gente for pensar que alguns anos atrás, sei lá, tu fazia algum tipo de cirurgia cerebral lá e a pessoa ficava incapacitada, não tinha condição nenhuma de superar. Hoje, com as descobertas que se tem pessoas às vezes que tiram uma parte inteirinha do cérebro, né, num processo de cirurgia, e o próprio corpo ele consegue construir outras redes neuronais, ele consegue fazer um processo evolutivo que é fantástico, tem os neurônios espelhos, então tem muitas descobertas que as pessoas não perdem a função, não é porque saiu uma parte que ela perde a função, e ela consegue se desenvolver. Então acho que isso nos diz assim, que tem muita coisa que a gente não sabe sobre a capacidade de regeneração, de renovação do ser humano. E em relação a essa questão da despersonalização, eu acho que isso é um sinal de esgotamento, né? Então, quando a gente nota nas empresas que as pessoas estão sentindo assim, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito mesmo? Né? Para que essa empresa existe? Por que eu estou levantando de manhã? Isso pode ser um sinal de esgotamento no trabalho, de burnout, que alguma coisa não está bem. Então tem algo a se fazer, né, em relação a isso. Então, quando o nosso nível de consciência vai baixando sobre nós, sobre a realidade, sobre as outras pessoas, isso é um sinal de desregulação cognitiva e emocional. Então tem algo a se fazer, isso é um sinal importante, né, a pessoa não precisa se apavorar, vai ter alguma coisa para fazer. Então quando a gente entra em processo de mudança assim, é porque está no automático. Se está no automático, não é uma mudança sustentável, é alguma coisa que tu está fazendo que daqui a pouco isso pode gerar um esgotamento, enfim, alguma outra coisa. Então acho que é assim, fica no desconforto suportável. Se for demais, é pedir ajuda mesmo. Trabalho de desenvolvimento dentro de uma empresa, com consultores, é o nosso trabalho, né, Laila? Sim. Cada uma do seu jeito aí. Tem alguns que vão precisar fazer algum encaminhamento mais individual, de psicoterapia. Então, se está percebendo que isso está acontecendo dentro da sua organização, é porque tem algo a fazer, uma informação útil, né? Para sair do automático, dessa aceleração louca aí e voltar, assim, para a consciência, né? Acho que tu falou um pouco, e era outra pergunta que eu tinha para te fazer, porque
Também tu falou de processo ágil e essa coisa do acelera, vamos lá, te adapta, né? Acho que tem um discurso aí muito enfático em relação a isso, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta que é: todo processo de mudança pode ser acelerado? Na tua visão, assim, o que tu pensa sobre isso? Guria, eu quero saber a mesma, eu vou te perguntar a mesma coisa depois, tá? Vou combinar assim. Eu acho que cada pessoa, eu achava que sim, se tu me perguntasse há uns 10, 15 anos atrás, eu ia te dizer sim, inclusive eu sou uma aceleradora de mudanças, se fosse me perguntar uns 10 anos atrás. Hoje eu acho diferente, eu acho que é um processo tão bonito, assim, e é até meio artístico, assim, é ir colocando um elemento, colocando outro e construindo juntos. E é delicado, porque seja na empresa, seja na organização, tem a ver com vida, né? Então, como que a gente trabalha as mudanças e é viver mudanças, é como viver mudanças. Eu não sei se dá para acelerar esse negócio, às vezes a gente quer acelerar e chegar no futuro rápido, mas dá para acelerar a vida, né? Então acho que é um processo de construção, às vezes vai ter uma resistência, né? Assim como o corpo humano, às vezes a gente entra em resistência e fica meio doente. Eu fico, às vezes eu tô doente assim, o que deu aí no meu processo de desenvolvimento, meu processo evolutivo. Então, eu acho que isso tem bastante a ver até com os processos de resistência que a gente vai vendo. Então, quando a resistência vem, sinal de que entrou num ponto talvez delicado. E eu tô aprendendo a trabalhar com bastante respeito, assim, ao ritmo, a viver, né? Viver na vida processos de mudança. Então eu quero saber de ti aí, o que tu acha, se dá para acelerar, o que tu considera? Boa, vou te responder, eu vou ler só o comentário da Aline, porque eu acho que diz muito sobre isso, né? A gente fala de processos ágeis, mas agilidade é diferente de rapidez, né? E concordo, Aline, que isso pode ser bem perigoso, né? Eu acho que até eu e a Leti, a gente trabalha num cliente juntas, né? E a gente fala, não sei se o João tá aí ainda, mas eu me lembro da gente trabalhar e conversar com o João Pedro sobre a diferença de agilidade, né? Do que é, de tu ser ágil e de tu querer imprimir uma velocidade muito rápida em todas as coisas, né? Então, acho que são coisas que são de fato diferentes, né? Acho que para mim agilidade tem a ver com tu estar atento, com tu experimentar, com tu observar o entorno, né? E observar o teu interno também, para poder fazer as mudanças de uma forma saudável, assim. E eu tenho realmente dúvidas se tudo pode ser, né, acelerado, né, olhando, tá aí, João, viu, se tudo pode ser acelerado, e isso é uma coisa que eu tenho me perguntado muito, assim, e eu acho que tem coisas que levam tempo, porque o processo de mudança, ele é um processo de descoberta. Eu falo até pelo meu processo pessoal, né, e eu acho que quando a gente fala de mudança dentro das organizações, a gente tá falando de grupo, a gente tá falando de um negócio, mas a gente também tá falando dos indivíduos, né, e as coisas pegam nas pessoas de formas diferentes. Então, até outro dia, até trazendo um exemplo assim mas dentro do meu processo de desenvolvimento, eu fui olhar para a questão de controle e confiança, né? De onde vinha a minha forma, como a forma como eu olho para o controle e a forma como eu confio. E eu fui descobrir coisas da minha história lá, de coisas que eu vivi lá na minha infância e que às vezes me trazem algumas dificuldades. Então, a gente é a soma das nossas experiências, né? A gente é a soma das nossas vivências, e tem coisas que às vezes parecem muito sutis. É fácil de mudar, confia, não controla, mas o que tem por trás disso que faz com que as pessoas, né, sejam resistentes ou tenham suas dificuldades dentro de um processo de mudança? E isso precisa ser olhado, precisa ser analisado, né, com muito cuidado. Então, para que a mudança, voltando lá pro início que tu trouxe, né, para que a mudança ela seja genuína, porque senão ela tira as pessoas, causa dor nas pessoas, né? Não que um processo de mudança não tenha dor, porque sim, a dor às vezes faz parte do processo, mas o quanto isso às vezes toca em pontos sensíveis
né, das pessoas e dificultam esse processo. Deixa eu ler aqui um outro comentário. Eu acho que às vezes as pessoas não respeitam o tempo das coisas. Eu também acho, né? E aí acho que a Leti trouxe a conexão com a natureza. Acho que a natureza, ela é uma grande inspiração para nós. Tudo tem um tempo, né? Acho que a Aline também falou aqui de gestação, né? Perfeito, uma gestação não pode ser feita em 3 meses por 3 mulheres. Adorei! E é isso, né? Acho que a natureza nos ensina muito, que as coisas têm um tempo. E por que a gente não respeita isso, né? Por que a gente não se coloca nesse papel também de seres naturais? Então, que somos e que temos os nossos ritmos, né? Bem legal. É bem importante essa questão, esse olhar da descoberta. E eu fiquei pensando sobre o que tu tá trazendo de descobrindo, assim, e trazendo a história, né, para dentro do processo, a história de cada um. E tem uma frase, ontem eu tava lembrando, né, eu tava pensando na live, eu lembrei de uma frase que tem o paradoxo da mudança na Gestalt, que fala bastante, a Aline conhece, que é a verdadeira mudança ocorre quando a gente se torna quem é. E não quando a gente quando tu é outra coisa, né? Então, se tornar quem é. E aí tem a ver com o tempo e com a beleza do processo de descobrir quem se é. E isso, às vezes, tem a ver com olhar para o passado também. E descobrir padrões, descobrir coisas que não funcionam. E eu vejo a resistência. Eu fui num curso uma vez com a Georgina Wulstra, que é uma inglesa. E eu perguntava para ela como é que a gente trabalha a resistência. Eu quero acabar com a resistência. E ela diz, Letiene, de um jeito muito delicado, Letiene, acolhe a resistência. A resistência é uma parte muito importante do processo, né? E eu comecei a trabalhar de um jeito diferente. E quando eu vejo a resistência, eu chego a abrir um sorriso, né? É sinal de que a mudança ela está sendo verdadeira e a gente vai trabalhando com aquilo que vai aparecendo. Então, eu acho que às vezes o processo de resistência e tempo é saudável, né? A mudança leva tempo. E bem bacana. Que legal! Meu Deus, já são 10 para as 9 e a gente já tá chegando no nosso fim aí da nossa conversa. E que delícia de papo, Leti, assim, tu sabe que falando contigo, tu falou da gente ter boas conversas, né? Pra mim também é sempre um presente conversar contigo, porque sempre me inspira. E aí eu acho que essa tua última fala também me conecta a um lugar, né? Que eu sei que tu também trabalha dentro das organizações e que aqui na Laborama a gente fala muito, que é o lugar do diálogo. Né, da importância da gente, quando a gente fala em dialogar, muitas vezes a comunicação ela vai muito pro lugar da fala, né, que é onde a gente tá mais acostumado, ou foi mais treinado para se comunicar. Mas acho que tem aí um lugar, quando tu fala de olhar para a resistência e de acolher a resistência, um lugar de escuta muito grande, que precisa ser feita dentro de um processo de mudança, né? Então, como que a gente escuta todos os lados para que essa mudança, tu falou lá no início também, ela seja integrada, né, respeitando a história, a biografia da organização, as necessidades do negócio, né, os desafios dos indivíduos. Então, por isso que às vezes um processo de mudança, né, de uma mudança grande, ele leva tempo, né, porque a gente precisa ter muito cuidado com tudo isso, assim. E acho que vou ler aqui mais alguns... Opa, perdi os comentários, peraí. Mais um comentário, acho que o João que tá aqui, João, querido, que bom que tu tá aqui, ele falou sobre o descobrir, e eu tô entendendo que é um tirar, né, tirar uma coberta, tirar um véu, né, o tirar, se despir de coisas para que a gente possa fazer a mudança, e acho que faz todo sentido. Leti, pra gente ir dando encaminhamento pro nosso fim aqui, eu acho que a gente falou tanto sobre bem-estar, né? E tu traz isso dentro, quando tu olha para o processo de mudança, tu traz esse ponto. Eu queria te perguntar, assim, se tu tem alguma dica ou alguma sugestão para dar para as organizações de práticas que possam ser levadas para dentro dos ambientes de trabalho, que sustentem uma mudança com foco na saúde e no bem-estar, assim. Então, dentro da tua vivência, se tu tem algo para nos trazer aí de referência? Pois então, né, eu acho que não tem algo muito
simples, né? Eu acho que para ajudar em processo de mudança e contribuir, eu acho que é a empresa também levar isso, não sei se é com seriedade, mas é levar isso com muita verdade. Então, pensando em dicas, assim, olha, como que tá o processo de mudança dentro da tua organização? Se é uma pessoa que está olhando, como isso está na sua vida, nos seus papéis profissionais, pessoais? Tem algo que talvez tu possa buscar apoio, ajuda, criar alguma rede, algum jeito de olhar para essa mudança de forma mais consciente, né? Então, eu não sei se tem uma dica, assim. Eu pensei num livro, mas eu pensei num livro para trazer para qualquer pessoa. Pode ser um líder, pode ser qualquer coisa. É um livro Boa. Que eu adoro. Eu tava pensando, bom, será que o que eu recomendo, né? Que tipo de livro? Tentei pegar um livro não técnico, esse aqui, ó. O Jogo Interior do Tênis. Depois dá pra gente colocar lá, que é do Timothy Gallwey. Ele é um livro que ele traz... Esse livro aqui me ajudou a mudar várias coisas, assim, de processo de consciência. E ele fala da questão de quando tu consegue te olhar com todo o teu potencial e ser suficiente da forma como tu é, aí se abre espaços para novos comportamentos, novos jeitos de lidar com a vida, né? E isso tem muito a ver com não julgar, não dirigir, reconhecer, tomar consciência e fazer, né? Fazer mudanças, fazer algo, né? Então ele é bem útil. Eu não jogo tênis, tá? Mas o livro é fantástico, assim, e ele traz, assim, com carinho, com respeito, com uma construção bem bacana. Então acho que fica a dica, e eu acho que mudar, a gente não consegue mudar sozinho, né? Porque é como se a gente pedisse para um peixe dentro do aquário dizer como que é fora do aquário. Ele não vai conseguir dizer, porque ele vive ali, né? Então, quando a gente vai entrar num processo de mudança, talvez pedir ajuda para quem está fora do aquário, para olhar como está vendo essa realidade e ajudar a fazer alguma coisa. Isso pode ser válido, né? Muito útil e necessário aí dentro do trabalho. Que legal, adorei essa analogia aí com o aquário, acho que é isso, né? E quanto mais rede de apoio a gente tiver, né? Quanto mais pessoas diversas também estiverem nos contemplando, nos presenteando com o olhar a partir de um cenário, acho que isso também ajuda a mais rapidamente a gente conseguir, com mais agilidade, conseguir fazer um processo de mudança. Então, querida, quero, assim, muito te agradecer mais uma vez, né? Obrigada por tu ter estado aqui com a gente. Pra mim foi um papo incrível e pelo que eu tô vendo aqui dos comentários, o pessoal também gostou bastante. Eu agradeço aí a todo mundo que ficou conosco, né, nesse despertar dessa sexta-feira. Semana que vem tem mais, semana que vem o Gui vai anfitriar uma conversa bem legal com a Elisa Silva da Gerdau, então a gente vai estar aqui seguindo, colocando do nosso jeito, né, e tentando abrir sem dar respostas, que não é esse o nosso objetivo, mas é sim fazer com que a gente possa pensar juntos, né, acho que quando a gente compartilha e quando a gente pensa juntos, a gente, como tu mesma falou aqui, a gente aprende muito mais rápido, né, então... Obrigada, queridos e queridas, por estarem aqui. Obrigada, Leti. Queres te despedir? Eu quero. Muito obrigada. Eu acho que no começo tudo é relação, né? E obrigada por esse encontro maravilhoso e por esse despertar gostoso de sexta-feira e primaveril. E muito obrigada. Adoro conversar contigo. Beijo. Beijo pra todo mundo. Coisa aí. Boa. O Adriano, a Aline, todo mundo. Obrigada, gente. João. É isso aí, o pessoal da Casarão tá aí, a Lu também. E quero deixar um convite para quem quiser, quem gostou desse papo e quiser escutar novamente,
né? Essa live ela vai ficar salva agora aqui no nosso IGTV, mas também vai para os nossos canais, vai estar no YouTube a partir de segunda-feira, no Spotify, no Apple Podcasts. Então, quem quiser compartilhar, quem quiser mandar para outras pessoas escutarem, a gente vai adorar aí colocar esse papo no mundo ainda para mais pessoas. Muito obrigada, um excelente final de semana para todo mundo e a gente se vê em breve. Um beijo! Tchau, tchau. Beijo! Tchau!